Este é um tema para o primeiro comentário neste último jornal. São meus convidados habituais às segundas-feiras, Eduardo Teixeira, deputado do PSD, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Eu começo este nosso comentário por recordar as declarações de Correia de Campos nesta segunda-feira. Disse que Paulo Macedo não pode apertar mais a tarraxa da saúde. Partindo destas declarações do ex-ministro da Saúde do Partido Socialista, Manuel Mota, começo por si. Como é que avalia o estado das urgências? Estes problemas a que temos assistido e que continuamos a assistir pelos vistos, são problemas pontuais ou já estão a tornar-se uma regra no nosso país? Sim, parece-me claramente que nós entramos em colapso, que o Serviço Nacional de Saúde entrou em colapso. A base é um corte de mais do dobro daquilo que estava planeado no memorando de entendimento e, naturalmente, resulta depois numa sensação de caos e num drama do ponto de vista até dos próprios utentes e da percepção que os utentes têm do Serviço Nacional de Saúde, apesar de, e é bom reiterar isto, do trabalho extraordinário que os profissionais fazem. Nós hoje visitamos o Hospital de Braga, nomeadamente, tivemos uma reunião com a administração do Hospital de Braga e percebemos, de facto, que há uma pressão muito grande sobre os serviços, que estão, do ponto de vista financeiros, de certa forma, estrangulados, resultando depois numa prestação de serviços não com a qualidade que seria necessária, apesar do esforço, e é bom reiterá-lo, e a qualidade extraordinária que os nossos profissionais têm. Mas, de facto, ultrapassarem no dobro aquilo que eram os cortes no Serviço Nacional de Saúde, por um lado. Depois, uns cortes muito significativos nos horários dos cuidados primários e uma fragilidade naquilo que era a estratégia de reforço dos cuidados continuados, dá depois num afluxo muito grande e numa pressão enorme, era hoje o termo que era utilizado, sobre os serviços de urgência, com resultados muito negativos para a nossa saúde. Estamos a assistir, Eduardo Teixeira, a consequências de cortes cegos na saúde. Bem, boa noite. Eu não diria isso, eu diria, sim, houve racionalização que era importante haver. E é preciso também percebermos que foi este governo que também moralizou o setor da saúde quando recebeu uma herança muito pesada, de 3 mil milhões de euros de dívidas do Serviço Nacional de Saúde e que foram efetivamente pagas. E que se não fosse, isto levaria inevitavelmente ao desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. E isso é injusto para um partido como o Partido Socialista vir agora falar. Parece que não tem memória do que fez no passado. Olha, desde logo o Correia de Campos. O ex-ministro da Saúde, Correia de Campos, teve na origem do encerramento dos CHAPs, aliás, foi por causa disso que ele se demitiu. E que depois a ministra que veio a seguir, a ministra Ana Jorge, também levou a cabo a mesma medida de encerrar os CHAPs, serviços de atendimento permanentes. Bem, este governo já está a ter uma medida positiva, dado que este pico é absolutamente anormal. Há aqui fenómenos que não têm a ver propriamente com o funcionamento dos hospitais e que está a abrir até mais tarde os centros de saúde, porque é absolutamente necessário. E há esta flexibilidade e esta flexibilização dos profissionais de saúde que é muito importante. É sinal de que o governo está atento, está interventivo. Na saúde, quando é necessário, não se poupa. Os centros de saúde já estão a funcionar até mais tarde. E isso é uma medida muito circunstancial, porque em abril voltam a diminuir os prazos. A apostar também na saúde. Agora, não pode ser a saúde chegou a ponto que Eduardo, os indicadores económicos da saúde não são melhores do que eram. Portanto, os pagamentos estão em atraso de forma muito significativa. Há pleno emprego na saúde. Não há pleno emprego na saúde. Os médicos, se considerares os médicos apenas como únicos no sistema, temos 6 milhares de enfermeiros a emigrar. No mês passado, em dezembro, que só foi provido em apenas 50% dos médicos, não se conseguiu ir buscar mais médicos. Mas porquê? Qual é a razão disso? Positivos. Mas qual é a razão disso? Não faltam médicos, os médicos estão disponíveis. Eu não gostava de reforçar, mas se calhar tenho que o fazer. Penso que não se percebeu bem esta questão. Se nós não tivéssemos pago os 3 mil milhões... Eduardo, há aqui um erro gravíssimo da vossa parte. Hoje é que hoje não estamos melhor. As dívidas hoje do Serviço Nacional de Saúde não são melhores do que eram no passado. O problema é a situação do colapso a que chegamos. O ex-ministro Correia de Campos... Isto não faz sentido nenhum. Eu acho que até, e devo dizer aqui, manifestar aqui o meu desagrado pelas declarações do ex-ministro Correia de Campos, que teve o papel que é conhecido do ponto de vista da saúde. Levou a saúde ao caos financeiro. Levou a saúde aos cortes
homem. A maior reforma, as maiores reformas que foram feitas no Serviço Nacional de Saúde foram feitas pelo Correio de Campos. As unidades de saúde familiar, os cuidados continuados. Socialista, no encerramento daquele sapo em Valença, numa zona de transferência. Vamos falar em concreto daquilo que são as reformas na saúde. Os SAPs, como sabes, são serviços de atendimento permanente que não fazem mais que consulta externa. Criou-se a ilusão de que os SAPs eram serviços de urgência. Não são. Tem um médico em consulta externa. Se nós queremos de facto resolver os problemas de saúde, resolvemos de que forma? Reforçamos as unidades de saúde familiar que resolvem o quê? Mais utentes com médico de família que podem resolver na base aquilo que são. Qual é a solução que o Partido Socialista preconiza? Estou-te a responder. Se me deixar, dá-me só alguns segundos, eu dei-te, apesar de ter vontade, em contradizer aquilo que estavas a dizer, por não ser exatamente aquilo que, na minha opinião, está a acontecer no Serviço de Saúde. A maior reforma que foi feita nos últimos anos, relevantíssima para a saúde, foi a dos cuidados de saúde primários, nomeadamente com a criação das unidades de saúde familiares, que resolveram um problema de dezenas, centenas de milhares de portugueses que não tinham médico de família e dessa forma utilizavam os serviços de urgência, os hospitais, como a entrada no sistema de saúde. Isso está errado. Os cuidados primários é que devem resolver esses problemas. E depois, em sede hospitalar, aquilo que foi a grande reforma da inclusão dos cuidados continuados e do número de camas em cuidados continuados, que também retiram dos serviços de urgência e dos hospitais aquilo que era uma enorme pressão sobre esses mesmos serviços. Isso foram reformas feitas por Correio de Campos. O mérito é-lhe reconhecido. E, aliás, os indicadores internacionais da qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde nunca estiveram tão bem. E Portugal era ótimo que estivessem nos principais pilares. Demitiu-se, como sabes, porque há uma pressão mediática enorme sobre algumas questões em concreto que não eram questões centrais da saúde. Hoje é reconhecido objetivamente que os problemas da saúde resolvem-se, em primeira instância, e foi resolvido ao longo dos últimos anos, com um aumento do número significativo dos números clausos dos médicos na entrada no ensino superior, que permite a Portugal, nos próximos 4, 5 anos, ter médicos suficientes para toda a rede de cuidados, sejam eles primários, sejam hospitalares, e depois uma profunda reforma dos cuidados primários. Nós tínhamos, de facto, fragilidades no número de médico por utente, tínhamos milhares de portugueses, 500 mil portugueses, que não tinham médico de família, e com as unidades de saúde familiar, reconhecendo aos médicos, aos enfermeiros e aos administrativos capacidade de se organizarem e resolverem com maior dimensão aquilo que eram as necessidades dos cuidados primários, foram abertas um conjunto muito significativo, cerca de 350 unidades familiares, que resolveram de forma muito significativa. O que eu não admito, Eduardo, desculpa dizer isto, eu não admito que se diga que 700 mortes são normais, eu não admito, o Ministro da Saúde disse, e também não admito que se diga se o público não responde, responde o privado. Isto também não é admissível, porque o Serviço Nacional de Saúde respondeu sempre. É injusto, respondeu sempre. É profundamente injusto falar nessa situação, porque está-se a falar de pessoas. E está-se a falar do que é mais sensível, que é os cuidados básicos das pessoas. Se alguém fez algo, e há que reconhecer este mérito ao Ministro Paulo Macedo, em pouco tempo, por exemplo, uma medida que não se fala. O pico que se acontece nos hospitais tem a ver com, como tu sabes, com o frio e com a gripe. Sazonalidade. E com a gripe, essa sazonalidade. Mas acontece todos os anos. Mas é bom recordar que a vacinação gratuita para os cidadãos com mais de 65 anos foi este governo que introduziu. Agora, o que se está a verificar há um pico, não é nas pessoas com mais idade, há um pico nas pessoas com menos de 50 anos. E este pico que existe nos hospitais de Portugal... Eduardo, os indicadores não são diferentes, nós ainda não chegamos ao pico. E, lamentavelmente, nós estamos ao pico do Hospital Santo António, que é dos maiores hospitais do país, e das constipações das aqui do Norte. Sim, o Sr. Filipe ainda está por vir. Exatamente, mas que já se fazia de triagem e que as pessoas, eu ouvi os utentes no Porto Canal, muito contentes, porque não, os hospitais já o faziam. É uma possibilidade que está previsto na triagem das cestas. Claro que está, alguns hospitais já o faziam. Tudo isto já o faziam. Agora, é uma estratégia. Eu gostava, o que me parece, desculpa dizer-te, é que o Ministro está equivocado na pasta. Agora, ele esqueceu-se que é Ministro da Saúde e não é Ministro das Finanças. Tem vontade de criticar e sentar-se ao colo, a ver se o problema passa ao lado. E a solução nunca a tem. Bem, nunca o disse. O Partido Socialista foi isso umas vezes, o reforço de cuidados primários. Quanto menos o Partido Socialista. O reforço de cuidados continuados que fazem com que não hajam uma. Aliás, quando fala, nota-se bem que hoje diziam os administradores dos hospitais. Já voltamos a conversar, vamos agora avançar para a situação de Grécia. Já voltamos também a lutar por isso e estamos com certeza Já voltamos, Eduardo Teixeira, Manuel Mota, ao assunto que está a marcar a atualidade, a situação na Grécia, que vai merecer também a análise neste jornal. E este canal continua a acompanhar o projeto solidário da construção de uma escola no Quénia, que está na reta final, a reportagem mais à frente.
A Grécia já tem novo primeiro-ministro. Alexis Tsipras tomou posse a meio da tarde e anunciou uma coligação com o partido da direita Gregos Independentes para formar um governo de maioria absoluta. Alexis Tsipras, 40 anos, é o novo primeiro-ministro da Grécia. O líder do Syriza fez o juramento no Palácio Presidencial em Atenas, sucedendo assim a António Samaras, da Nova Democracia. Tendo ficado a 2 deputados da maioria absoluta, no final do juramento, Tsipras anunciou o acordo de coligação entre o partido da extrema-esquerda e os Gregos Independentes, que ficaram em 6º lugar nas eleições e conquistaram 13 deputados no Parlamento de Atenas. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι από αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ορκομοσία και θα ανακοινώσει τη σύνδεση της κυβέρνησης στην οποία συμμετέχουμε ανεξάρτητοι. No total, o novo executivo, que deverá tomar posse terça-feira, vai ser representado no Parlamento por 162 deputados. Ora, o Syriza conquistou 36,34% dos votos, conseguindo 149 lugares no Parlamento, menos 2 do que o necessário para ter a maioria absoluta. É o virar da página de uma nova Grécia. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής, αφήνει πίσω της τον φόβο και τον αυταρχισμό, αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης. Com 36,3% dos votos, a coligação de extrema-esquerda Syriza ganhou a corrida ao governo grego. Alexis Tsipras não conseguiu, no entanto, a tão ambicionada maioria absoluta por 2 deputados. Conseguiu a eleição de 149. Και η Ελλάδα προχωράει με αισιοδοξία, με ελπίδα, με αξιοπρέπεια, με βήματα σταθερά σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, η δική σας ετυμηγορία, ακυρώνει σήμερα με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο. A Nova Democracia, partido do até aqui primeiro-ministro António Samaras, ficou em 2º lugar, com 27,8% dos votos, conquistando assim 76 deputados, numa derrota totalmente reconhecida. Παραδίδω μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ. Για το καλό του τόπου αυτού εύχομαι η επόμενη κυβέρνηση αυτά τα κεκτημένα να τα διατηρήσει. Já os neonazis do Aurora Dourada foram os terceiros mais votados. Conseguiram 17 assentos no Parlamento, tal como o Topa Tami de centro-esquerda, 4º partido com mais votos. Seguem-se o Partido Comunista Grego, que conquistou 15 deputados, os Gregos Independentes, 13, e os socialistas do PASOK, que vão também ter 13 lugares no Parlamento Grego. Agora as reações por cá. Pedro Passos Coelho diz que Portugal está numa situação diferente da Grécia porque não seguiu os conselhos do Partido Socialista, que acusou de ter uma estratégia semelhante à do Bloco de Esquerda. Nós, felizmente, não estamos na situação da Grécia, que, como digo, está num 2º programa, se calhar a precisar de um 3º, não sabemos como, ainda com dificuldades várias, e se não estamos nessa situação, deveu-se ao facto de não termos seguido os conselhos do Partido Socialista até hoje. Até hoje, a estratégia que o Partido Socialista tem reivindicado para Portugal, infelizmente, é uma estratégia muito semelhante à do Bloco de Esquerda, que é de não cumprir as metas nem os objetivos que estavam traçados, suscitar, como todos se recordam, a renegociação
do programa que nós já fechámos e que já terminámos. Não o teríamos feito se tivéssemos seguido essa estratégia. Isso sim vale a pena lembrá-lo. Nós não fechámos o programa de assistência o ano passado por termos seguido a estratégia do Partido Socialista. Foi justamente por termos feito o contrário. Se a Irlanda tivesse decidido que não ia cumprir os objetivos do programa de assistência, se Portugal tivesse feito o mesmo, se a Espanha o fizesse, qualquer outro país sentiria que poderia ter o déficit que quisesse, baixar os impostos, aumentar os rendimentos e ainda assim não ter nenhum problema. Ora, isto é uma coisa, é um conto de crianças, isto não existe. O Ministro da Economia, Pires de Lima, criticou as coligações feitas em meia hora numa alusão à Grécia. Já Paulo Portas diz que a situação de Portugal é muito diferente da grega, em resultado do mérito e do esforço dos portugueses. Antes que haja confusões ou que a moda pegue, Paulo Portas faz questão de dizer: há uma linha que separa e muito Portugal da Grécia. A Grécia ainda tem a Troika em Atenas. Portugal terminou o programa com a Troika. Portugal teve um só resgate. A Grécia vai no segundo e ninguém sabe se não precisa de um terceiro. Portugal tem os seus juros a 10 anos a 2,2%. A Grécia tem os juros a 10 anos a 8,8%. Portugal tem melhores expectativas de confiança económica e redução progressiva do desemprego do que a Grécia. Eu tenho muito respeito pelo esforço que os portugueses fizeram. A nossa situação, felizmente, é diferente. E eu não arriscaria aquilo que nós já conquistamos com confusões ou amálgamas que eu acho que não fazem sentido. O mesmo será dizer, na expectativa do vice-primeiro-ministro, que a viragem radical à esquerda na Grécia não se deverá repetir em Portugal. Uma ideia que o líder do CDS tinha já feito questão de passar no comunicado emitido pelo partido logo após os resultados eleitorais e que foi ainda mais vincada pelo também centrista ministro da Economia. Pires de Lima deixou mesmo duras críticas à coligação feita na Grécia em menos de 24 horas entre o Syriza e os gregos independentes. Acho insólito, de facto, que um partido que representou uma esperança com origem na esquerda mais radical, depois de ter sido eleito, em meia hora, tenha chegado a acordo com um partido de direita que está à direita de qualquer partido do governo em Portugal, direita nacionalista, por vezes até com alguns laivos discursistas xenófobos, para fazer um governo. Eu creio que é muito bom que em Portugal o bom senso, a maturidade política e a maduração e a moderação sejam valores que prevalecem face a qualquer radicalismo de esquerda ou de direita, até porque já se percebeu que os radicalismos se encontram muito facilmente num governo depois de um ato eleitoral. Pires de Lima e Paulo Portas falavam em Santa Maria da Feira, na cerimónia do IAPMEI, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, que distinguiu como PME Excelência 1845 empresas. Perante 2.000 empresários, Pires de Lima aproveitou também o momento para anunciar o lançamento de uma nova linha PME Crescimento, desta vez com um orçamento de 1.500 milhões de euros. Analisamos agora a situação grega. Eduardo Teixeira, como é que avalia a vitória do Syriza nestas eleições legislativas? Começou um novo ciclo na Europa? Bem, de facto, se calhar já se esperava que o povo grego votasse desta forma. Até se falava em maioria absoluta. É certo que ficou muito pouco, de facto, dessa maioria absoluta. E é algo que tem que ser tirado com certeza de eleições e perceber estes resultados. Mas, como diria António Vitorino, penso que disse hoje no comentário, o Syriza vai ter que deixar cair alguma das suas promessas eleitorais. No limite poderá avaliar algo que seja a renegociação da sua dívida. Ainda agora vimos que a Grécia é um caso muito diferente de Portugal, apesar do esforço que os gregos fizeram ter sido de facto muito grande e digno também de registro. Mas já vão no segundo resgate e se calhar com
se não houver muita prudência nos seus próximos passos, poderá mesmo cair num terceiro resgate, e isso preocupa-nos a todos, porque acaba por ter efeitos não só diretos na Grécia, mas também nos outros países europeus. Em toda a Europa. E isso é que é o problema, bem como também me criou aqui algum tipo não de alergia, como dizia o Ministro da Economia, mas de surpresa. Como é que dois partidos que, em princípio, ideologicamente estão em sentidos opostos, e que encontraram uma plataforma de entendimento, isso pode até ser positivo. É vontade em que se regasse logo as mangas. Improvável. Era improvável, mas aconteceu. Aconteceu, e aqui há de facto algo que tem que se tirar ilações. Agora, a situação, como disse o Primeiro-Ministro muito bem, e eu queria realçar, a situação da Grécia é um pouco diferente de Portugal, mas há uma coisa que se nós tivéssemos seguido os conselhos que o Partido Socialista, de forma irresponsável, ao longo dos últimos 3 anos, depois de assinar e nos obrigar a ter chegado ao ponto que chegamos, se tivéssemos feito um pouco o que o Bloco de Esquerda, a política do Bloco de Esquerda, que não é muito diferente do que se está a passar na Grécia, bem, nós já teríamos, se calhar, no segundo resgate e podíamos já estar no terceiro resgate. E isto é de facto digno de registro. Há aqui um esforço português no reganhar da soberania que foi conseguido, e a Grécia não. A Grécia ainda está no segundo resgate e não tem a soberania reganhada. Eu recordo também que Marine Le Pen disse hoje que os gregos vieram sacudir a União Europeia. Portanto, mostrou muita satisfação perante esta monstruosa bufetada, foi assim que ela chamou, monstruosa bufetada democrática que o povo grego veio dar à União Europeia. Eu acho que isto é um momento de grande reflexão para a Europa. É verdade que o caso grego não é similar ao caso português, não era de base, portanto, é bom que se perceba isso, não era de base, mas de facto as respostas da União Europeia à crise internacional foram erradas. O Partido Socialista, ao contrário do que dizia o Eduardo, desde 2011 que percebeu que a Europa estava a caminhar, estava a dar passos absolutamente errados, violando talvez o princípio mais sustentado do projeto de integração europeia, que era a solidariedade europeia. E hoje reconhece-o. Reconhece-o quando decide que o Banco Central Europeu compra dívida diretamente aos Estados. Reconhecerá muito em breve. Bem, nós defendemos isso desde 2011, percebendo logo de imediato, dizendo, Passos Coelho dizia, isto é impensável, isto é descredibilização de qualquer país, isto estaríamos logo sob uma pressão internacional extraordinária. A verdade é que, sendo o Banco Central Europeu 3 anos depois a fazê-lo, lamentavelmente, depois de muitas pessoas e muitas famílias terem sofrido, só faz sentido se for feito para as pessoas. Esta lógica de números e lógica institucional que muda consoante os ventos, Se as opções da União Europeia, que estão a ser tomadas em 2014, fossem tomadas em 2011, compra da dívida direta pelo Banco Central Europeu, já se fala na mutualização da dívida, curioso, discurso do Partido Socialista em 2011, fala-se, e, aparentemente com muita tristeza para o Primeiro-Ministro português, a possibilidade não, hoje já é permitido que os investimentos feitos no contexto dos fundos comunitários não sejam contabilizados para o déficit. Um conjunto de instrumentos de economia que sustentam aquilo que era a nossa perda de soberania em relação à moeda possam resultar numa realidade económica completamente diferente e naquilo que para nós é mais marcante. O que esta austeridade trouxe foi mais austeridade à Europa e, essencialmente, a percepção, principalmente dos países mais periféricos e mais frágeis, de que não há uma solidariedade europeia e que o modelo social europeu, tal qual foi definido pelo Robert Schuman e por Jean Monnet, estava posto em causa com aquilo que nós falamos, a ausência de estadista. E não é possível pensar-se em números quando não se pensam nas pessoas. A governação da Europa, a governação dos países, só pode ser assumida se se tiver uma preocupação em relação às pessoas. E, infelizmente, houve uma despreocupação enorme da Europa, da União Europeia, não meramente do diretório alemão, sejamos muito diretos em relação àquilo que é hoje a governação europeia, em relação àquilo que eram as necessidades de países que estavam circunstancialmente, quando se falava, o Eduardo repete sistematicamente que nós levamos o país à bancarrota. Nós hoje temos uma dívida pública superior à dívida que existia em 2011, que é o maior dos indicadores. Nós não esquecemos absolutamente nada. Vocês governaram 3 anos, fizeram cortes brutais e têm hoje uma dívida superior. Nós hoje temos um dado dramático, que é 8,5 mil milhões de euros do nosso orçamento, cerca de quase 10% do nosso PIB, é para juros da dívida. Isto é absolutamente impensável, é inadmissível e muita dessa responsabilidade tem este governo que foi, infelizmente, absolutamente
acéfalo, desculpa-me a violência da adjetivação, mas acéfalo naquilo que foram as decisões erradas da União Europeia e da Troika, por um lado, e também da União Europeia, que foi o diretório alemão, que foi incapaz de perceber aquilo que era o confronto que devia ser dado à crise, não percebendo, inclusive, aquilo que foi a sua própria resposta no pós-Segunda Guerra Mundial. Entre 53 e 54, metade da dívida foi perdoada à Alemanha, com um indicador muito engraçado que o Syriza tem aqui, que é: nós pagaremos a dívida com crescimento económico. Foi o que a Alemanha fez em 53, 54, portanto, a nossa expectativa é que haja capacidade da União Europeia para negociar. O Syriza terá naturalmente que ceder em algumas das propostas. Não será, é evidente que algumas das propostas são, do ponto de vista da sua concretização, extremamente difíceis, mas a União Europeia tem que perceber, essencialmente, em relação à Grécia, em relação a Portugal, em relação à Espanha, em relação a um conjunto de países, que tem que ter uma opção completamente diferente. Aliás, já está a sentir isso. O Banco Central Europeu compra a dívida, a mutualização da dívida, a não contabilização para o déficit dos investimentos feitos no contexto dos fundos comunitários, são passos importantes e que, na nossa ótica, poderão resolver ou minorar aquilo que são os efeitos da crise internacional. O Manuel Mota não me levará a mal se eu lhe disser que esta voz do PS, que fala como se não tivesse havido passado, que fala como se nós nunca tivéssemos chegado ao ponto que chegamos e por isso é que temos intervenção externa, mas também fala no presente como se não houvesse futuro, porque não tem nada para apresentar o futuro. E esta situação é absolutamente... As respostas estão mais que dadas. Não estão mais que dadas. Aliás, hoje o líder do Partido Socialista, que visitou e que esteve no Distrito de Coimbra, teve uma dificuldade muito grande em comentar o resultado que o seu partido homólogo na Grécia teve, que se resumiu não teve dificuldades nenhumas. Aliás, ele não falou... Sabe-se perfeitamente as divisões e da ruptura dentro do PASOK. Dás-me uns poucos minutos para responder. Aliás, fugiu 3 vezes à pergunta, dado o incómodo que teve. 3 vezes à pergunta. Não o Partido Socialista, que o Manuel Mota aqui falava, era o Partido Socialista de António José Seguro, que apontou a maior das críticas a António Costa na sua campanha interna em relação até a esta matéria, de não ter opinião. Nós não podemos, e nós que o Partido Socialista e o secretário-geral António Costa já estão em campanha, ainda hoje estiveram no Distrito de Coimbra a tentar tirar algum proveito, têm que dizer ao país, vou insistir ao que vem, como vem e o que vai fazer, para que depois os portugueses saibam que não vamos cair novamente, se o Partido Socialista, Deus queira, e isso não irá acontecer com certeza, se ganhar... São claras não, o Partido Socialista não arranca nas sondagens, esse é um grande problema. Esse é um grande problema porque o PS tem, porque os portugueses estão a perceber que a alternativa só pode existir, que na alternativa não existe e que só pode existir neste momento um partido a consolidar a governação que teve e que são muitas as reformas. Com menos 10% dos votos. Nós estamos a explicar ao país, nós estamos no país todo a falar no caminho para o crescimento e para o emprego. Eduardo, estamos a falar do que nós fizemos, do resgate que nós fizemos. Os portugueses sabem o que vocês fizeram e não estão nada satisfeitos. Do emprego que está a criar. Não é o desemprego, é o emprego que está a criar e que o país tem que se desenvolver. E isto chama-se o governo de Pedro Passos Coelho, que em 3 anos governou com muitas dificuldades. Ele não governou, como ele disse, a pensar nas eleições. António Costa está a tentar passear pelo país, que é que ele pensou a pensar nas eleições sem uma única solução para o país. E depois assistimos a esta situação que acaba de haver só pessoas do Partido Socialista a pautar-se pela crítica como se não tivesse havido passado, mas não falam nada do futuro. Os portugueses querem saber o que é que o Partido Socialista acha e pensa futuro. E essa é a grande dificuldade. Bem, eu vou ter que explicar pela enésima vez ao Eduardo. Não há enésima. Só ao Eduardo, porque os portugueses já perceberam qual é a alternativa do Partido Socialista e por isso dão-lhe uma vantagem muito significativa nas sondagens, dão mais de 10% em relação ao segundo partido, que é o Partido Social Democrata. Bem, se vocês estão à espera que se esmague, não temos que esmagar, estamos com 38% das intenções de voto, mas mais importante que isso, mais importante até do que as sondagens, são de facto as propostas. Eu já expliquei para a saúde, Eduardo, vou repetir pela enésima vez, mas eu tenho a certeza absoluta que não vai
vais ouvir e vais perguntar novamente e vais dizer novamente que o Partido Socialista não tem respostas. Em relação às questões centrais da nossa economia, eu disse-as em relação à Europa, a nossa expectativa, em relação à saúde já te referi e vou referir novamente. Reforço dos cuidados primários, aumento do número de unidades de saúde familiares, que permitem uma diminuição significativa. Eduardo, nós tivemos 3 vezes mais número de unidades de saúde familiares que vocês criaram em 3 anos. 3 vezes mais unidades de saúde familiares que foram criadas nos últimos 3 anos. Vocês fecharam 700 camas nos cuidados continuados. Não é verdade. Portanto, vocês também não podem fazer. Claro, evidentemente. Mas principalmente não, mas a questão é a questão europeia. O governo grego, uma última questão para os dois. Mas é uma questão importante, porque isto não pode deixar de passar assim, claro. Eu vou-lhe dar o exemplo do meu distrito, que aliás é um exemplo muito próximo somos ambos do Minho, e portanto a unidade de cuidados continuados, que praticamente não existia no distrito de Viana, não foi reforçada, foi criada no Conselho de Viana, que não existia, em Darque, foi criado em Ponta da Barca, que não existia, foi criado em Caminha, na Gelfa, que não existia. Mas estamos a falar de largas dezenas, quase centenas de camas que não existiam no distrito. E quantas camas é que foram cortadas? Quantas camas é que foram cortadas? No país, 700. No país, 700. A resposta que há hoje nos cuidados continuados não responde. Foram criadas 300 e poucas camas. Tem que ser com alguma seriedade. Não, com toda a seriedade, Eduardo. Dá-me números contratos. Dá-me números contratos. Ainda por cima estás a reconhecer que as grandes reformas, unidades de saúde familiares e cuidados continuados foram criadas por correio de campos. Mas, senhores, o nosso tema neste momento é assim, o novo governo na Grécia, o tempo também é muito escasso, por isso uma última questão para os dois e para responder muito rapidamente. Esta vitória do Syriza poderá ou não provocar mudanças na Europa, mais concretamente em Portugal? Poderá haver uma espécie de contágio? Temem que no nosso país possa existir uma situação semelhante a esta? Eu não temo, bem pelo contrário, eu tenho a expectativa de que haja a percepção, e acho que há por parte dos portugueses, de que a resposta que a Europa deu e que a resposta que os partidos liberais, o Partido Social Democrata e CDS-PP tiveram à crise foram respostas erradas. Portanto, a única alternativa que há é com políticas de esquerda. Ou seja, a Europa tem que perceber que tem que crescer baseada no conhecimento. A Agenda 2000, a Agenda para a Europa, definia muito bem um reforço das qualificações, nas novas tecnologias, e para isso temos que investir objetivamente na educação, na investigação e desenvolvimento. Portanto, a Europa tem que sentir isso. Nós sentimos, o Partido Socialista, como alternativa a estas políticas erradas de direita, e vou repetir pela enésima vez, a estratégia é mais crescimento. Como é que se faz mais crescimento? Introduzindo mais-valias competitivas nas empresas, reforçando as qualificações, investimento em novas tecnologias, e dessa forma podemos crescer, e podendo crescer podemos tentar sustentar o nosso modelo social. Muito bem. Eduardo Teixeira, para terminar o comentário, muito bem. Pode haver um contágio exatamente em Portugal? Um bocado de retórica, que não é retórica do Manuel Mota, mas é a retórica do Partido Socialista de não dizer nada sobre nada e, portanto, replicar apenas frases feitas para tentar dizer que se diz alguma coisa, mas frases feitas. Nós duplicamos o investimento em investigação e desenvolvimento. Partido Socialista. E, portanto, não há crítica nenhuma pessoal, pelo contrário, à estima, é apenas uma crítica à postura do Partido Socialista nessa matéria. Agora, o que nos foi perguntado aqui é o que reflexo que isto tem na Europa. Desde logo, olha, veio um dos vossos principais quadros do Partido Socialista, já o disse e volto a dizer, que aponta aqui um caminho. Se calhar o Syriza vai ter que deixar cair alguma das suas promessas eleitorais que não são execuíveis, porque senão irá cair num terceiro resgate. E isso seria mau para Portugal, porque aquele discurso que um companheiro seu do partido, e aliás, camarada do partido, e que aliás figura destacada do Partido Socialista, disse que nós não pagamos. Se calhar é um discurso à bloco de esquerda e que não ajuda. E que se nós tivéssemos seguido isso, nós estávamos, se calhar, se tivéssemos seguido os conselhos do Partido Socialista, nós estávamos pior que o que estamos é impossível. Pior que o que estamos é absolutamente impossível. É impossível. Uma taxa de 23% de desemprego. Nós estamos a crescer da economia, nós estamos a diminuir o desemprego, nós estamos a aumentar o emprego, nós estamos As empresas sabem as dificuldades. Os últimos números que foram conhecidos esta-feira, colapso na saúde, colapso na educação, colapso na justiça. Nós crescemos o déficit do país, eu já não falo percentualmente, 1.700 milhões de euros face a 2013. O aumento da receita em sede de IRS foi de 4 mil milhões de euros. A 10 anos, os cortes na saúde foram 2,2, a Grécia está a pagar a 8,8. 4 vezes mais. Não comparemos. Portanto, com a Grécia. Claro que não podemos comparar. A Grécia é uma realidade diferente. Porque a realidade do país foi um rumo.
A realidade do país de Portugal foi absolutamente um rumo. Esse rumo foi feito com um primeiro-ministro absolutamente seguro, absolutamente determinado e absolutamente pondo os interesses nacionais em cima da mesa e não como o Partido Socialista aproveitando-se de eleições. Não, nós estamos aqui para governar e para continuar a governar e os portugueses em outubro vão dar-nos com certeza essa confiança. Tenho certeza que não. Agradeço a presença neste último jornal, Manuel Mota e Eduardo Teixeira. Muito obrigada pela análise, pelos comentários que aqui nos deixaram. Foi um prazer tê-los connosco. Muito obrigada.